Eu nunca pensei que sairia vivo daquele voo, mas o que aconteceu comigo dentro daquele avião mudou minha vida para sempre. E quem sabe, talvez tenha salvado outras também. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e sou gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Meu trabalho me leva a viajar para todo canto, mas nunca imaginei que uma dessas viagens comuns se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Hoje eu vou contar o relato mais assustador que já vivi. Era um dia ensolarado no Rio de Janeiro quando embarquei naquele avião. O destino? Porto Alegre. Estava cansado de tantos voos, mas a ideia de um fim de semana tranquilo me motivava a seguir em frente. Entrei na aeronave com o pensamento em entregar logo o projeto e descansar. Ao me aproximar do meu assento, ouvi sussurros. Pareciam histórias de terror, pessoas falando sobre o tal assento amaldiçoado, o 44D, que ninguém queria ocupar. Por um instante, um arrepio percorreu minha espinha, mas logo sacudi a cabeça. Bobagem, pensei. No entanto, o que parecia ser apenas uma lenda urbana acabou me levando a enfrentar o sobrenatural. Porque, acredite ou não, naquela poltrona, eu vivi algo que ainda me assombra cada vez que fecho os olhos. Ignorando os cochichos, sentei-me no malfadado assento 44D, tentando me convencer de que tudo não passava de conversa para assustar. O senhor ao lado, um homem de uns 50 anos, balançou a cabeça e comentou: "Corajoso você, hein? Dizem que quem se senta aí vê coisas ruins." Ele sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. Tentei rir, mas na verdade, a atmosfera ao redor começou a pesar. Não passou muito tempo até que eu sentisse um frio inexplicável. As luzes do avião piscavam de forma estranha, e então foi quando eu vi, no reflexo da janela, uma sombra. Pisquei várias vezes, mas não desapareceu. E não era só isso. Vozes começaram a sussurrar ao meu redor, pedindo ajuda. Olhei para os outros passageiros, mas ninguém parecia perceber nada. Minha cabeça girava. Eu estava vendo o impossível. Queria pegar meu celular para me distrair, assistir a um vídeo ou seguir algum canal que pudesse aliviar minha mente. Mas era como se o frio e a presença daquela sombra me paralisassem. E eu estava longe de saber que aquilo era apenas o começo. As visões ficaram mais intensas, como se algo ou alguém estivesse querendo me mostrar um pedaço do passado. Fechei os olhos por um momento, mas isso só fez tudo piorar. Quando os abri novamente, não estava mais no avião que seguia em segurança para Porto Alegre. Em vez disso, vi um cenário de puro caos. O avião despencava do céu, passageiros gritavam e o terror se estampava nos rostos de todos. Senti o chão tremer, o frio aumentando, e as almas que me rodeavam me mostravam como elas haviam morrido naquele desastre. "Por favor, ajude-nos", imploravam. As vozes eram carregadas de desespero. Meu coração batia acelerado e comecei a entender que não era só uma maldição. Era um ciclo que se repetia. E se eu não fizesse algo, o voo em que eu estava agora teria o mesmo destino. Era como se as almas estivessem presas, querendo me usar como último recurso para impedir outra tragédia. Com uma coragem que eu não sabia que tinha, me levantei de repente. Empurrei a sensação de medo e caminhei rapidamente até a frente do avião, ignorando os olhares estranhos que os outros passageiros me lançavam. A sensação de urgência era forte demais para eu hesitar. Sabia que precisava agir, mesmo sem ter certeza do que exatamente fazer. Cheguei à porta da cabine dos pilotos e, sem pensar duas vezes, bati com força. Eles abriram, confusos e prontos para me pedir que voltasse ao meu assento. Mas eu estava tão determinado que não dei tempo para questionarem. "Há algo errado com o sistema", gritei, sem nem saber se aquilo fazia sentido. Olhei ao redor e vi que os controles mostravam dados que os pilotos rapidamente perceberam estarem incorretos. O piloto principal conferiu o painel com olhos arregalados e percebeu o erro. Graças ao meu aviso desesperado, eles conseguiram ajustar a rota a tempo. Com um esforço coordenado, a tripulação trabalhou para estabilizar o avião. Finalmente, o risco de desastre passou e o voo seguiu em segurança. Voltei ao meu assento, ofegante, sentindo o alívio se espalhar pelo meu corpo. As almas ao meu redor começaram a desaparecer, como se finalmente tivessem encontrado paz. Mas mesmo com tudo resolvido,
Eu sabia que aquela experiência ficaria marcada em mim para sempre. O avião pousou e saí dali sem olhar para trás, grato por ter sobrevivido. Até hoje, cada vez que escuto histórias de assentos amaldiçoados ou vejo um avião sobrevoando o céu, me lembro do 44D e das almas que só precisavam de alguém corajoso o bastante para agir. Nunca saberei se minha ação quebrou o ciclo para sempre. Mas uma coisa é certa: jamais subestime uma lenda, porque você pode ser a próxima vítima. Meu nome é Caio, tenho 33 anos e trabalho como engenheiro civil em São Paulo. Eu nunca imaginei que passaria por algo tão estranho e assustador, algo que até hoje me tira o sono. E o mais assustador de tudo é que, mesmo agora, essa história ainda parece não ter fim. Eu sempre fui cético. Coisas de terror, fantasmas, lendas urbanas, tudo isso nunca me impressionou. Mas o que vou contar agora não é uma lenda. É real. E se eu fosse você, ficaria até o final, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Eu mesmo só percebi o que estava acontecendo quando já era tarde demais. Tudo começou numa viagem a trabalho para Belo Horizonte. Foi uma viagem rápida, de última hora, mas tudo correu bem até a hora de pegar a bagagem no aeroporto. Ali, no meio do fluxo de malas indo e vindo nas esteiras, agarrei minha mala e fui direto para o hotel, cansado demais para conferir qualquer coisa. Era uma mala preta, comum, igual a de muita gente, então nem pensei duas vezes. Foi só quando cheguei no hotel e abri a mala que percebi o erro. A mala que eu trouxe não era minha. Em vez das minhas roupas e documentos, encontrei uma boneca velha, com os olhos costurados, um relógio antigo parado às 3h33 e um espelho rachado. Já começou a me dar um arrepio na espinha. E então, em meio àqueles objetos bizarros, uma carta chamou minha atenção. Era uma folha amarelada e velha, e, para meu espanto, estava endereçada a mim. Meu nome estava lá, para Caio. Meu primeiro instinto foi rir de nervoso. Como assim uma carta para mim numa mala que nem era minha? Mas, no fundo, um medo começou a se formar. Algo estava errado. Eu não sabia o que fazer. Resolvi que no dia seguinte levaria a mala para o setor de achados e perdidos do aeroporto e deixaria que eles resolvessem. Quem sabe, poderiam até rastrear o dono original. No dia seguinte, de volta ao aeroporto, fui ao setor de achados e perdidos. Entreguei a mala e expliquei o ocorrido. A atendente, uma senhora chamada Dona Marta, olhou a etiqueta e franziu o senho. "Olha, moço, essa mala. Bem, tem um registro de um passageiro, mas," ela disse, hesitando. Eu fiquei curioso e pressionei para saber mais. Foi aí que Dona Marta revelou que aquela mala pertencia a um passageiro chamado Ademir. E então ela me soltou a bomba. Ademir tinha morrido em um acidente de avião. Não no ano passado ou algo recente, mas há quase 30 anos. "Deve ter alguma coisa errada aí, Dona Marta", eu disse, tentando esconder meu nervosismo. Mas a mulher só me olhou de um jeito esquisito e sugeriu que eu largasse a mala e fosse embora. Confuso, mas ao mesmo tempo aliviado, fiz exatamente isso. Deixei a mala e fui embora, pensando que finalmente tinha me livrado daquela estranha confusão. Mas a história não acabou aí. Quando cheguei no estacionamento e destravei o carro, meu coração quase parou. No chão, ao lado da porta do motorista, estava a mala. A mesma mala preta, com a boneca, o espelho rachado e o relógio parado. Eu congelei. Aquilo não fazia o menor sentido. Como a mala tinha parado ali? Eu tinha acabado de deixá-la no setor de achados e perdidos. Fiquei parado, encarando aquele objeto como se ele pudesse me responder. Respirei fundo e tentei me acalmar. Talvez alguém tivesse cometido um erro e, de alguma forma, colocado a mala ao lado do meu carro. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo não explicava tudo. Resolvi ignorar o medo e tentei abrir o porta-malas para colocá-la lá. Só até chegar em casa e pensar no que fazer com ela. Mal abri o zíper e senti aquele frio na espinha de novo. Havia novos objetos ali dentro. Itens que eu tinha certeza que não estavam lá antes. Dessa vez,
Era um conjunto de fotos antigas. Nelas, havia uma família, uma mulher, um homem e uma criança. Mas o que realmente me gelou o sangue foi perceber que, em uma das fotos, estava a casa onde cresci. Não era parecida, era exatamente igual. Pensei em ligar para alguém, mas quem acreditaria em mim? Então fechei a mala com força e voltei para casa. Eu tinha que resolver aquilo sozinho. Assim que cheguei, joguei a mala em um canto da sala e fiquei observando, como se estivesse esperando que ela se movesse sozinha. Nada aconteceu. Com uma sensação de cansaço e um misto de medo e raiva, decidi deixá-la ali e me afastar. Mas, naquela noite, os pesadelos começaram. Sonhei com o tal Ademir. Ele estava num quarto escuro, sentado na beira da cama, me olhando fixamente, como se esperasse algo de mim. Acordei suando frio e percebi que precisava resolver isso de uma vez por todas. Decidi pedir ajuda. Quem sabe, contar minha história e ouvir outras experiências parecidas pudesse me dar uma saída, uma explicação. E, falando nisso, se você está tão curioso quanto eu fiquei naquela época, aproveita agora para se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque, acredite, a situação só piorou a partir daqui. No dia seguinte, ainda me sentindo cansado e abalado, tentei jogar a mala fora. Levei-a até uma lixeira longe de casa, num terreno vazio, e a deixei lá. Voltei para casa com a sensação de alívio, achando que finalmente tinha me livrado daquilo. Mas, ao abrir a porta, a mala estava lá, bem no meio da minha sala. Fiquei paralisado. Era como se a mala tivesse uma vontade própria, como se ela soubesse o que eu estava fazendo e voltasse para me encontrar. O desespero tomou conta de mim. Respirei fundo e me aproximei devagar. Eu sabia que a única forma de resolver aquilo era encarar o que estava dentro dela, entender o que aquela mala queria de mim. Com as mãos tremendo, abri o zíper devagar, já esperando o pior. E lá estava algo novo, uma fotografia que eu nunca tinha visto antes, mas que me arrepiou até a alma. Era uma foto minha, mas eu estava mais velho, com os cabelos grisalhos, as roupas desbotadas e uma expressão cansada, como se a vida tivesse me sugado tudo. Atrás de mim, na foto, estava a mesma mala preta, como uma sombra sinistra que sempre me acompanharia. A mensagem era clara. A mala não estava apenas cheia de objetos antigos e bizarros. Ela carregava algo muito mais profundo, algo que estava se misturando comigo, com minha própria história. Cada vez que eu tentava me livrar dela, eu sentia que uma parte de mim ficava presa ali dentro, como se a mala estivesse absorvendo minhas memórias, meus medos, meu futuro. No espelho rachado dentro da mala, vi meu reflexo, mas ele sorriu de volta, um sorriso estranho, quase ameaçador. E naquele instante eu entendi, a mala era minha agora, como se ela tivesse passado a fazer parte de mim. Meu destino estava selado, como o de Ademir, como de qualquer outro que tivesse cruzado o caminho daquela bagagem amaldiçoada. Fechei a mala lentamente, resignado. Não havia mais o que fazer. Ela iria me acompanhar pelo resto da vida. E agora, toda vez que olho para ela, sinto que estou olhando para o meu próprio futuro, preso ali dentro, esperando por mim. Meu nome é Rafael, tenho 41 anos, trabalho como analista de sistemas aqui em São Paulo. Eu sempre fui uma pessoa cética, alguém que acredita mais no que vê, no que pode tocar e entender, do que em qualquer coisa que possa parecer sobrenatural. Mas, depois do que aconteceu, até eu fiquei em dúvida. Esse é um daqueles relatos de terror que fazem a gente questionar tudo o que conhece. Um pouco do que estou prestes a contar ainda me assombra, e vou ser honesto. Tem noites em que eu não consigo dormir direito, lembrando dos detalhes. Era para ser um dia normal, um voo a trabalho para Curitiba. Eu estava atrasado, como sempre. Faltavam poucos minutos para o embarque, e eu corria pelo aeroporto de Congonhas, desviando das pessoas, quase tropeçando. Eu nunca imaginei que minha pressa me levaria a algo que nem nos meus piores pesadelos eu conseguiria prever. Quando cheguei ao portão indicado no bilhete, senti o primeiro sinal de que algo estava errado. O número do portão simplesmente não existia. Olhei para os lados, procurei a equipe do aeroporto,
E foi aí que um funcionário apareceu do nada, como se soubesse exatamente o que eu precisava. Ele vestia um uniforme impecável, com um sorriso um tanto estranho. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, e eu, sem pensar duas vezes, expliquei minha situação. Ele então sugeriu que eu esperasse em uma sala de espera exclusiva enquanto ele verificava o problema. Eu deveria ter recusado. Ao entrar naquela sala, algo já não parecia certo. Era uma sala de espera como qualquer outra, mas havia algo desconfortável no ar. Talvez o silêncio fosse um pouco exagerado, um silêncio tão absoluto que até o menor som parecia ameaçar aquele ambiente. Haviam outras pessoas ali, sentadas, mas ninguém se olhava, ninguém parecia querer interagir. Cada rosto estava fixo em algum ponto indefinido, como se estivessem assistindo a algo que só eles podiam ver. Todos tinham uma expressão estranha, quase como se estivessem assombrados. Sentei-me em uma das cadeiras vazias, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Talvez fosse só uma questão de esperar. Só mais alguns minutos, eu pensava. O relógio na parede marcava exatamente o mesmo horário de quando eu havia entrado, e por mais que eu tentasse me acalmar, cada segundo ali parecia mais longo que o último. Em algum momento, decidi que não podia ficar mais ali. Levantei-me e caminhei até a porta, mas quando tentei abri-la, percebi que estava trancada. Tentei disfarçar o pânico crescente, virei-me para ver se algum dos outros passageiros notava o que estava acontecendo, mas ninguém se mexeu. Eles continuavam em silêncio, como estátuas. Foi então que percebi que alguém estava faltando. Um dos passageiros, que eu tinha certeza que estava sentado próximo à porta, não estava mais ali. Eu mal tinha piscado, e ele desapareceu, sem nenhum som, sem nenhum movimento. Eu comecei a sentir um pânico real, uma sensação de que algo estava profundamente errado ali. As paredes ao meu redor pareciam se mover, como se fossem feitas de algo que não era exatamente sólido. Era como se o ambiente estivesse se distorcendo, se desfazendo e, ao mesmo tempo, me engolindo. Olhei para os outros passageiros, mas eles continuavam imóveis, presos em seus próprios mundos, enquanto uma segunda pessoa desaparecia. Eu não ouvi nada, nenhum som, só senti um peso no ar, como se algo estivesse me comprimindo. Sem saber o que fazer, puxei o celular e comecei a gravar um vídeo. Naquele momento, tudo o que eu queria era deixar uma mensagem para o mundo, para o caso de eu sumir também. Segurei o telefone com força, minha voz tremendo. Se alguém encontrar esse vídeo, por favor, compartilhe e se inscreva no canal para que isso chegue a mais pessoas. Não sei o que está acontecendo aqui, mas preciso que alguém saiba, que alguém ouça. Gravei com medo de que pudesse ser a última coisa que eu faria. Aos poucos, a sala parecia se fechar ainda mais, o ar ficando pesado, como se fosse uma névoa densa. A sensação de estar sendo observado aumentava, mas eu não via ninguém além de nós, os passageiros, que estavam desaparecendo um a um. A cadeira ao meu lado estava vazia, e eu sabia que havia alguém ali há apenas segundos. Eu não podia mais suportar. Comecei a bater na porta, a gritar, mas o som da minha própria voz parecia morrer no ar, abafado, como se a sala estivesse se alimentando do meu desespero. Senti que algo estava se aproximando de mim, como uma presença que eu não podia ver, mas podia sentir. Quando olhei para as minhas mãos, percebi que elas estavam ficando translúcidas. Meu coração disparou. Eu estava desaparecendo, do mesmo jeito que os outros. Tentei segurar qualquer coisa ao meu alcance, mas tudo parecia deslizar dos meus dedos. Minha visão ficou turva, os sons ao redor sumiram, e a última coisa que vi antes de tudo apagar foi o funcionário de antes, parado do lado de fora da porta, observando. Ele estava sorrindo, mas era um sorriso estranho, vazio, sem qualquer sinal de compaixão. Aquilo era a última coisa que eu veria. O silêncio absoluto me engoliu, e eu sabia que, assim como os outros, eu estava perdido. Meu nome é Tiago, tenho 51 anos e trabalho como instrutor de mergulho aqui no Rio de Janeiro. Já vivi muitas coisas embaixo d'água. Vi coisas que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Mas nada,
Nada mesmo. Me preparou para o que aconteceu naquela noite. E eu sei que o que estou prestes a contar pode soar como loucura, mas aconteceu, e ainda hoje, às vezes, quando fecho os olhos, escuto aquela risada. Era para ser só uma viagem rápida, um voo noturno comum, saindo de São Paulo para Porto Alegre. A última coisa que eu me lembro com clareza era ter cochilado após o jantar, achando que acordaria em breve com um sinal de pouso. Mas, quando abri os olhos, algo estava muito, muito errado. A cabine estava estranhamente silenciosa e fria. Olhei ao redor, tentando entender por que parecia que ainda estávamos voando. Havia muito mais tempo do que o previsto. Outros passageiros também começaram a acordar. Primeiro, o murmurinho. Depois, uma senhora lá na frente chamou o comissário. Olhei pela janela ao meu lado, esperando ver alguma cidade iluminada ou talvez o céu clareando no horizonte. Mas o que eu vi era o puro vazio. Uma escuridão tão densa que parecia uma parede, sem estrelas, sem lua, sem absolutamente nada. Algo estava muito errado. Enquanto todos ao redor trocavam olhares confusos e assustados, uma ideia me passou pela cabeça. Será que alguém tinha conseguido ver o piloto ou a tripulação? Levantei e fui em direção à cabine de comando, junto com um outro passageiro que parecia tão perdido quanto eu. Batemos na porta do piloto, esperando qualquer resposta que aliviasse o clima. Mas nada aconteceu. Apenas um silêncio pesado, sufocante, como se não houvesse mais ninguém ali. De repente, uma risada sombria e gélida preencheu o avião, saindo pelos alto-falantes. Não era uma risada humana. Era algo distante, como se ecoasse de algum lugar entre o sonho e o pesadelo. Senhoras e senhores, disse a voz, de um jeito quase zombeteiro, bem-vindos ao voo sem destino. Alguns gritos de desespero vieram de trás, enquanto eu tentava manter a calma. Eu não sabia o que era aquilo, mas percebi que gravar aquela história seria importante. Gente, quem sabe isso tudo é alguma pegadinha sinistra. Mas fiquem de olho, acompanhem o que está acontecendo. Talvez seja a última vez que alguém veja algo assim. Enquanto o medo tomava conta do ambiente, uma mulher sentada próximo de mim começou a se mover, quase como se estivesse hipnotizada. Ela se levantou lentamente e caminhou em direção à janela. Alguém precisa ver onde estamos. Não podemos estar voando no escuro para sempre, murmurou, quase para si mesma. Todos observavam enquanto ela encostava o rosto no vidro, tentando enxergar alguma coisa, qualquer coisa lá fora. Mas não havia nada. Apenas aquela escuridão infinita. Ela se afastou da janela, com um olhar perdido, e quando pensei em falar com ela, um frio estranho percorreu minha espinha. Olhei de novo para onde ela estava, e ela não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Alguns passageiros começaram a chorar, e o pânico se espalhou. De repente, a risada voltou. Ecoava no ar, forte e ameaçadora, como se zombasse de cada um de nós. Estão gostando do voo, disse a voz, em tom de deboche. Senti minha garganta secar, e percebi que ninguém ali estava seguro. Cada um de nós podia ser o próximo a desaparecer sem deixar rastro. E aquela risada parecia nos lembrar disso, enquanto alguns passageiros tentavam, desesperadamente, abrir as portas ou se esconder entre os assentos. Mas todos sabíamos que não havia saída. Com o avião mergulhado na escuridão e na tensão, uma última tentativa de negociação se ergueu entre os passageiros. Um homem mais velho, com a voz trêmula, gritou em direção aos alto-falantes: "Por favor, seja quem for, leve-nos de volta. Nós não queremos mais essa viagem. Queremos sair daqui." Em resposta, uma gargalhada ainda mais sinistra ecoou, preenchendo cada canto da aeronave. "Ah, mas vocês já chegaram ao seu destino. E daqui, ninguém volta." O som da risada parecia sugar o pouco de esperança que nos restava, e as luzes do avião começaram a piscar, enfraquecendo a cada instante, como se a escuridão estivesse tomando o que restava de luz. Meus olhos se fecharam em desespero. Sabia que, assim como os outros, eu estava indo para o mesmo destino, um destino desconhecido, em um lugar que eu não sabia se existia. E então, no último segundo, só consegui ouvir uma última risada, antes que a escuridão me engolisse de vez.
Meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos e sou representante de vendas de uma empresa de produtos médicos. Já viajei pelo Brasil inteiro, acumulando milhares de milhas e noites em aeroportos e aviões. Sempre gostei da minha rotina de trabalho, da sensação de estar sempre em movimento e conhecendo novos lugares. Mas o que vou contar hoje não tem nada de rotina, e até hoje me tira o sono. De todas as minhas viagens, existe uma que nunca fiz, mas que nunca consegui escapar. Tudo começou há alguns meses, depois de uma série de conexões em diferentes cidades brasileiras. Eu voltava para casa após um longo dia de reuniões, embarcando em um voo que partia do aeroporto de Salvador, quando notei um homem sentado próximo de mim. Até aí, tudo normal. Mas, por algum motivo, aquele rosto parecia familiar. Não consegui identificar de onde, mas era como se eu já tivesse visto aquela expressão antes. Sacudi a cabeça, convencido de que era só cansaço. Nas viagens seguintes, porém, esse estranho déjà vu se repetiu. Em um voo de Belo Horizonte para São Paulo, reconheci um casal sentado 2 fileiras à frente. Eu sabia que nunca tinha falado com eles, mas algo nos rostos, nas feições, era familiar. Talvez fosse coincidência, pensei. Pessoas parecidas podem aparecer em qualquer lugar. Até que, em um desses voos, percebi algo estranho. Todos esses rostos familiares tinham uma conexão entre si. Naquela noite, fui tomado por uma curiosidade quase obsessiva. Eu tinha a impressão de que havia algum padrão, algo que me escapava. Em uma busca rápida na internet, encontrei uma notícia antiga sobre um voo que partiu de Salvador há alguns anos e que nunca chegou ao destino. As mãos suaram enquanto eu lia a notícia. O voo 704, que ia de Salvador para o Rio de Janeiro, desapareceu no meio da rota e nunca foi encontrado. Havia fotos dos passageiros, tiradas no saguão do aeroporto pouco antes do embarque. Meus olhos se arregalaram ao reconhecer alguns daqueles rostos. Eram as mesmas pessoas que eu vinha vendo em minhas viagens. O casal que vi no voo de Belo Horizonte. O homem que me parecia familiar no voo de Salvador. Todos eles estavam ali, nas fotos do voo desaparecido. Fiquei congelado, encarando a tela, o estômago revirado. Era impossível. Ou pelo menos eu queria acreditar que era. Fechei o computador com força, tentando me convencer de que era uma grande coincidência. Resolvi deixar isso de lado, mas a curiosidade não me deixava em paz. Passei a ter uma rotina esquisita. Antes de cada viagem, eu revisava as fotos dos passageiros daquele voo perdido. E o mais estranho era que, a cada novo embarque, eu continuava a encontrar essas figuras familiares. Eles estavam sempre lá, em diferentes assentos, como se me seguissem. Foi em uma dessas viagens que a situação saiu do controle. Eu estava embarcando em um voo de Curitiba para Recife, e enquanto me acomodava na poltrona, percebi um senhor idoso na fila da frente que, com o canto do olho, parecia estar me observando. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um calafrio. Eu sabia exatamente quem ele era. Eu tinha visto aquela expressão no rosto dele naquelas fotos do voo 704. Tentei manter a calma, e minha mente gritava para que eu ignorasse tudo aquilo. Deve ser cansaço. Isso não é real, repeti para mim mesmo. Mas o desconforto era incontrolável, como se ele e os outros passageiros do voo estivessem ali por um motivo, como se me lembrassem, insistentemente, do que deveria ter sido meu destino. Foi aí que pensei, quase como uma fuga. E aí, já deu aquele like no vídeo e se inscreveu no canal? Porque essa história ainda tem muito para contar. Depois daquele voo de Curitiba para Recife, decidi que precisava parar com as viagens, pelo menos por um tempo. Meu trabalho exigia muito de mim, mas eu sabia que algo de muito estranho estava acontecendo. Cada vez que via aqueles rostos familiares, sentia como se estivesse sendo puxado para um destino do qual escapei, mas que ainda me rondava. De volta à minha cidade, passei a evitar aeroportos, tentando levar uma vida mais tranquila e esquecer aquilo tudo. Mas, numa manhã comum, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem da companhia aérea informando que eu tinha um crédito não utilizado para um voo cancelado. O destino? Salvador, o lugar de onde partiu o voo 704. Meu coração disparou.
Tentei lembrar se em algum momento realmente tinha reservado esse voo. A ideia de que eu poderia ter sido um daqueles passageiros me fez estremecer. E então, pela primeira vez, tudo pareceu fazer sentido. Talvez eu tivesse mesmo escapado daquele voo, mas não sem um preço. Aqueles rostos, aquelas pessoas, eram um lembrete de que, de alguma forma, eu estava conectado a eles. E a cada viagem, era como se eles tentassem me puxar de volta para aquele voo que nunca peguei. E, assim, fico sempre com a sensação de que essa história ainda não terminou. Que, algum dia, eles vão aparecer de novo. Porque, no fundo, todos sabemos, é impossível fugir do destino para sempre. Me chamo Ricardo, tenho 28 anos e trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia. Sempre fui uma pessoa cética e focada, alguém que não se impressiona fácil. Mas o que estou prestes a contar me fez duvidar de tudo em que eu acreditava. Foi uma noite em que embarquei num voo sem volta, mesmo que eu tenha desembarcado dele. Era uma madrugada, e eu estava embarcando em um voo de São Paulo para Manaus. Aquele tipo de voo noturno em que todos parecem mais quietos, cansados, como se o peso do silêncio tomasse conta do avião. Sentei-me ao lado de uma poltrona vazia, e confesso que achei ótimo. Finalmente um voo tranquilo, sem conversas forçadas. Eu só queria dormir, deixar o tempo passar. Depois da decolagem, tentei relaxar e fechei os olhos por um instante. E é aí que tudo começou. Quando abri os olhos de novo, tinha alguém sentado ao meu lado. Um homem, sério, vestindo roupa simples e com um rosto sem expressão. Achei curioso, mas não pensei muito sobre isso. Virei o rosto para a janela e, quando voltei a olhar, a poltrona estava vazia de novo. Devo ter imaginado, pensei, tentando afastar aquele calafrio que começava a subir pelas costas. Mas o que veio depois foi ainda mais estranho. Toda vez que eu fechava os olhos ou olhava para outra direção, alguém diferente aparecia ao meu lado. Primeiro, o homem sério. Depois, uma senhora de cabelos grisalhos, também com aquele olhar perdido, quase sem vida. Ninguém parecia notá-los, e a cada piscar meu, era uma nova pessoa, sempre com a mesma expressão vazia. Comecei a suar frio, mas tentei me acalmar. Talvez eu estivesse apenas cansado, alucinando depois de uma longa semana de trabalho. Decidi não pensar mais nisso e me concentrar em manter a calma. Mas a verdade é que o medo já havia se instalado. Eu olhava ao redor, tentando ver se os outros passageiros notavam algo, mas todos pareciam tranquilos, mergulhados em seus próprios mundos, completamente alheios ao que eu estava vivendo. A angústia foi crescendo, e num momento de desespero, tentei buscar apoio em quem pudesse estar me ouvindo. Essas coisas só acontecem comigo? Alguém aí já viu algo parecido? Se você já passou por uma história como essa, fique comigo até o fim. Ah, e aproveita para se inscrever, porque isso aqui é só o começo. O voo parecia interminável. Cada segundo era uma eternidade, e meu corpo estava em alerta, como se esperasse por algo ainda pior. Eu já tinha passado por figuras de todos os tipos: homens, mulheres, jovens, idosos, todos com o mesmo olhar vazio, sempre aparecendo e desaparecendo ao meu lado, como se estivessem tentando me passar uma mensagem que eu não conseguia entender. Quando as luzes de pouso se acenderam, um alívio percorreu meu corpo. Eu estava quase em Manaus e só queria descer daquele avião. Mas então, notei que o assento ao meu lado estava ocupado novamente, dessa vez por um rapaz com aparência comum, mas que me encarava diretamente, algo que nenhum dos outros tinha feito. Seus olhos tinham um brilho frio, como se contivessem segredos que ele queria me forçar a ver. Meu coração acelerou, e eu me virei instintivamente para a janela, tentando evitar seu olhar. Foi quando minha mente me trouxe uma lembrança desconcertante. Eu já tinha lido sobre um voo para Manaus que nunca chegou ao seu destino, anos atrás, um acidente que todos lembravam por sua tragédia. Quando voltei a olhar para o rapaz ao meu lado, percebi que ele parecia familiar. O rosto dele, como o dos outros, lembrava vagamente as fotos das vítimas daquele voo perdido no tempo. Um calafrio me percorreu dos pés à cabeça. Olhei ao redor do avião e percebi que não estava mais sozinho.
Nos assentos próximos, várias das figuras que vi ao longo da viagem estavam lá, todas com aqueles olhares vazios, me observando. Senti minha boca secar enquanto o avião pousava, e os passageiros comuns começaram a se levantar, pegar suas bagagens e sair. Eu estava paralisado, enquanto as figuras espectrais desapareciam uma a uma, como sombras dissipadas pela luz. Quando finalmente consegui me mover, levantei-me devagar, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Saí do avião sentindo como se uma parte de mim ainda estivesse lá, preso naquela noite interminável ao lado das almas que nunca chegaram ao seu destino. Até hoje, toda vez que penso naquele voo, sinto que deixei algo para trás, ou talvez tenha trazido algo comigo.